Pega a tua Bíblia se você puder, em nome de Jesus. Abra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas. Eu tenho uma palavra muito sugestiva, muito interessante para o elevo espiritual, para nos abençoar de uma forma muito especial, que está no capítulo 4, e versículo 1. Enquanto você procura aí, eu queria convidar você também para visitar o canal do pastor Maurício Costa no YouTube, tá? Visita o YouTube, procura canal do pastor Maurício Costa, por extenso, pastor Maurício Costa, se inscreve, né? Muitas mensagens são postadas ali para o teu elevo espiritual. Já postamos muitas mensagens, né? Inspirada, orientada para abençoar pessoas. Você pode ser a próxima pessoa a receber uma bênção por intermédio deste canal tão abençoado. Este canal é para pregar o evangelho, né? E para compartilhar a bênção de Deus, tá certo? Visita lá, pastor Maurício Costa, e se inscreve para a glória de Deus. Lucas, capítulo 4, e versículo 1 a seguir. Olha o que diz o texto. Versículo 1. Preste bastante atenção, é uma palavra muito sugestiva. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminado eles, teve fome. A partir, o versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha que palavra. Gente, eu falei aqui sobre chamada, né? Sobre fé, sobre a proporção da fé, sobre a obra, né? Que Deus vai dando condições, oportunidades gradativamente. Eu falei aqui na introdução. E tem tudo a ver com o texto que eu vou falar aqui agora. Porque olha só, deixa eu dizer um negócio. Todos aqueles que têm uma chamada, todos aqueles, né, que Deus tem uma obra, vai ter que passar um tempozinho pelo deserto. Vai ter que passar algumas horas no deserto. Eu não sei qual é o tempo, eu não sei quanto tempo, mas eu sei de uma coisa. Todos aqueles que são separados, né, para desempenhar, para desembocar uma obra, algo para Deus, vai ter que passar algum tempo no deserto. E aí, quando eu estou lendo esse texto, do versículo 1, do capítulo 4 de Lucas, quem é o personagem? Nosso Senhor, nosso Jesus. Ó, acabou de sair do Jordão, foi batizado e já foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Primeiro detalhe que eu quero salientar aqui essa noite. Todo aquele que tem chamada vai ter que passar uns dias no deserto. E aí eu já quero dizer para você, olha só, se Jesus, o Nazareno, o Deus encarnado, o filho da irmã Maria, teve que passar 40 dias no deserto, né? Porque o versículo 2 diz que ele foi tentado por Satanás. No Aurélio, dicionário, diz que ele foi provocado. Deus permitiu Jesus passar o deserto todo, os 40 dias, para ser provocado pelo Satanás. Então, olha só, se Jesus, o Filho de Deus, teve que passar pelo deserto, imagina eu, imagina você. Então, eu já quero dizer aqui uma coisa para você, que se você não foi para o deserto ainda, prepara as malas, prepara as bagagens. Agora, se você está no deserto, vai dando glória a Deus, porque deserto não é para sempre. Não é para sempre. Tem algumas características, né, do porquê que a gente é levado para o deserto e o porquê, né, do porquê e o porquê que a gente é levado ao deserto. Primeiro, que se você tem uma chamada, essa é a primeira característica do porquê que você vai ter que dar umas voltas no deserto, né? Segundo, quando Deus leva alguém para o deserto, é para aprender a lutar, é para aprender a agir, é para aprender a ouvir a voz de Deus. Oséias, no capítulo 4, versículo 12 a seguir, diz que o Senhor atrai para o deserto. Quem é que atrai? O próprio Deus. É Ele que leva para o deserto. Para poder falar o coração, para que quem está no deserto possa entender a voz de Deus, a palavra de Deus. E aí olha o que diz, Oséias capítulo 2, versículo 14. E eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É o que está escrito, né? Então olha só,
Uma das características também de quem tem uma chamada, de quem é separado por Deus, né? De quem tem uma obra a desempenhar, desembocar, além de ir para o deserto, é poder ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, entender o que fazer, como fazer, quando fazer. Lembra o que eu falei ainda há pouco? Nós temos que fazer para Deus, sim, mas num direcionamento. E é no deserto que você aprende a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque no deserto a vaidade cai por terra. No deserto o achômetro cai por terra. No deserto tanto faz como tanto fez. No deserto a gente já não se preocupa mais com a nossa aparência, com a nossa vaidade. Por quê? É simples. O que é deserto? Deserto. A própria palavra define o que é deserto. Deserto. O deserto é onde você anda e não chega a lugar nenhum. Deserto é onde você corre e anda e não sai do lugar. Deserto é deserto. Você olha para a direita, deserto. Você olha para a esquerda, deserto. É lógico, gente, que isso é simbólico, né? E aqui, numa forma simbólica, eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando. No texto, é original. No texto, né? Realmente foi literal. Jesus Cristo viveu, passou pelo deserto 40 dias. E foi tentado pelo Satanás. Foi provocado pelo diabo. Agora, trazendo para nós, é lógico que é um termo simbólico, né? Mas aí nós temos que entender que também na nossa vida tem certas áreas que podem ser comparadas como deserto. Às vezes você está aí e está desempregado. Já vai fazer aniversário que você está desempregado. Deserto. Às vezes você está passando por uma certa enfermidade, está travado, está preso, né? Não tem notícias boas da medicina, está meio que desenganado. Podemos dizer, figuradamente, que é um deserto, é uma prova. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Deserto não é para matar. Deserto não é para destruir. Primeiro, que vai para o deserto quem Deus tem uma obra. E eu quero dizer aqui também que só vai para o deserto aquele que Deus quer levar. Posso falar um negócio? Para você que tem uma chamada? Para você que é separado de Deus, escolhido de Deus? Quem leva para o deserto não é Satanás. Quem leva para o deserto não é Zé Pilinta, preto velho. Quem leva para o deserto não é patrão. Não é o chefe de plantão. Quem leva para o deserto não é pessoas da tua família. Não é teu pai, tua mãe. Não é teu tio. Olha o que diz o texto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido, foi levado pelo Espírito ao deserto. Então eu já quero salientar, eu já quero enfatizar e dizer para você que quem leva para o deserto é o próprio Deus. É como eu disse ainda há pouco, né? Oséias capítulo 2 e versículo 14. E Deus levou, e o Espírito Santo levou, conduziu para falar ao coração ao deserto. Então é Deus que leva. É o Espírito Santo que leva para o deserto. Porque no deserto também a gente vai aprender a lutar e como lutar. A lutar e como lutar. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Jesus aqui no deserto tinha 30 anos, pelo menos. 30 anos. Aí, debaixo de um plano categórico, de um contexto de Deus, houve a permissão de tudo que aconteceu com Jesus no deserto. O próprio Satanás bater de frente com Jesus. Mas aí, deixa eu dizer aqui, no plano de Deus, baseado no plano de Deus, o diabo quer estribuchar, né? Quer fazer, né? Como se fosse dele o plano, mas não é. É um plano de Deus. E eu já quero dizer aqui, salientar para você, tá doendo, tá na prova, o diabo pode ser feito do jeito que ele quiser. Ele só faz o que Deus permite. Só o que Deus manda. Não adianta o diabo querer titubear. Não adianta o diabo querer pisar. Só vai onde Deus permite, aonde é um plano de Deus. Principalmente para falar o nosso coração, para nos dar uma direção, para nos ensinar a lutar e contra quem nós temos que lutar. E aí parece que eu vejo o Satanás, né? Achando que está por cima da carne seca. Mas é tudo debaixo de uma permissão de Deus. Ele com seus capetas nos infernos. Ô, fulano e ciclano, né? Para não ficar dando nome aqui, né? Vocês, 30 anos, tentou derrubar, tentou fazer cair na tentação, não conseguiu. Agora eu vou lá. Como se ele quiser dizer, eu vou mostrar como é que se faz.
Só que em Lucas capítulo 4, e também nos outros evangelhos, conta que ele chega para Deus, e eu já quero dizer para você aqui, que o diabo chegou para Jesus. O diabo. A luta aqui é contra o diabo. A luta aqui não é contra o João, não é contra a Maria. É como disse o apóstolo Paulo, Efésios 6, versículo 10. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o João, não é contra a Maria. A nossa luta é contra Satanás, é contra os principados, é contra as potestades. Então você já tem que entender, tem uma chamada, tá no deserto, Deus quer te dar direção. Deus quer te ensinar também com quem você tem que lutar. E como é que você tem que lutar, né? E outra, o diabo ele chega com as artimanhas dizendo, se tu és o filho de Deus, primeira artimanha, primeira estratégia do Satanás, colocar em dúvida a fé de Jesus. É o primeiro. Ele vem com tudo que ele tem nos quintos dos infernos para tentar fazer Jesus cair. Aí ele chega, baseado na necessidade, que na verdade não era uma necessidade, a necessidade de Jesus era jejuar, não era comer. E aí ele diz o quê? Se tu és o filho de Deus, colocando em dúvida, em descrédito, e fazendo Jesus acreditar, né, no que ele estava pregando e tentando passar, e tentando fazer Jesus provar alguma coisa. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem chamada? Você é de Deus? Consagrado? Deus é na tua vida? Você sabe disso? Você acredita? Posso falar? Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar nada para ninguém, né? Você não precisa viver em função de provar as coisas para os outros. Para com esse negócio de ter que provar para o pai, para a mãe, para o tio, para o irmão, para o vizinho, que você tem uma chamada, que Deus é na tua vida. Para! Você não tem que provar nada para ninguém. Ei, fica no propósito. Você entendeu por que Deus leva para o deserto? Deus leva para o deserto para colocar por terra a vaidade. Para colocar por terra o eu, o achômetro. Sabe? Porque quando a gente tem vaidade, porque quando a vaidade está operando, latejando, a gente sempre quer ostentar, mostrar nossa aparência, salientar, viver de status. Mas é só passar uns dias no deserto que aprende que a aparência não faz diferença, que a fachada não faz diferença, e que o que Deus está procurando é sinceridade. E nada melhor do que uns dias no deserto para colocar a vaidade por terra, né? Porque quando a vaidade cai, você perde a vontade de ficar provando as coisas. Tendo que provar, viver em função da opinião pública, do que pensa o fulano, do que pensa o ciclano, né? Então, olha só, primeira coisa que o diabo vai fazer é colocar em dúvida. Você não é crente, não. Para! Deus não é na tua vida. Deus não tem uma chamada. Ah, capaz que Deus é na tua vida. Olha o Satanás falando. Então, se Deus é na tua vida, prova. Aí é o que eu disse. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que viver em função de ficar provando as coisas. Para com isso. Continua no propósito. Continua desembocando a missão. Continua no lugar que Deus te colocou. Continua, né, com os teus pensamentos para com Deus. Com as tuas ideias para com Deus. Com a tua obra para com Deus. Não tem que provar nada para ninguém. Principalmente por Satanás. E aí, por que ele vem, né? Que essa artimanha. Porque se você ficar preocupado em ter que provar, sempre ter que provar, você vai perder o foco. Vai perder a espiritualidade. E muitas vezes vai entrar na carne. Vou dizer. Por quê? Porque Deus não é obrigado a provar para ninguém que Deus é Deus na tua vida. E se Deus não se mover, qual é o milagre que vai acontecer? Se Deus não fizer, qual é o milagre que vai acontecer? Então você tem que ser maduro e entender. Deus não é obrigado a mostrar para o teu pai que ele é Deus na tua vida. Deus não é obrigado a mostrar para o teu tio que ele é Deus na tua vida. Deus não é obrigado a mostrar para os teus amigos que ele é Deus na tua vida. Agora, se você continua no propósito, fiel com Deus, Deus vai te acrescentar, Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar, e aqueles que estão à tua volta vai ter que ver, me perdoa, que Deus te chamou, que Deus te escolheu.
e que Deus tem uma grande obra. Então, uma das maiores artimanhas do Satanás é colocar em dúvida a tua fé. Fazer com que você queira provar para as pessoas e para o inferno que Deus é na tua vida. Gente, deixa eu dizer, quem tem uma chamada sabe que foi Deus que chamou. Porque nós somos o maior milagre. Da onde que Deus nos tirou, prova tudo. O nosso dia a dia com Deus prova quem somos nós. Então não precisa ficar provando, mostrando, né? Respondendo críticas, indagações. Vamos continuar no propósito. Aí o diabo, porque quando ele diz, se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pão, o que Jesus responde? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo leva Jesus para o monte e diz assim, tá vendo tudo que está aí? É meu, me foi entregue. Se dobra e eu tenho poder para te dar. Olha o que o infeliz faz. Mostra a glória do mundo, os mundos, e diz para Jesus, se dobra, se tu me adorar, eu coloco na tua mão, porque eu tenho poder para isso. Realmente, as coisas do mundo, né? Prazer do mundo, a glória do mundo, está na mão do Satanás. E ele está disposto a pagar o preço. Para quem? Para quem se dobra, para quem é influenciado por ele, para quem tem uma aliança com ele. Pode até viver, né, um momento regalado, um momento de glória, entre aspas. Só que quando ele dá com uma mão, ele arranca com as duas. E você está de brincadeira, né? Trocar o que Deus tem, a glória de Deus, o Espírito Sagrado, vida eterna, para momento de glória, para momento que o Satanás tem para oferecer. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para meia dúzia que está de plantão aí. Vigia. Cuidado. Cuidado com as propostas. Cuidado com as oportunidades que têm chegado até você. A maioria delas não é de Deus. Sabe? Por quê? Porque nem sempre, gente, nem sempre Deus vai nos levar para o paraíso. Nem sempre Deus vai nos levar para o hotel 5 estrelas. Nem sempre Deus vai nos levar para os resorts. Nem sempre vai ter amigo do teu lado, batendo nas tuas costas. Nem sempre vai ter honra. A maioria das vezes, e todo começo de história, é deserto. É deserto. Então, deixa eu dizer, se tem muita proposta aí, se tem muito glamour aí, se tem muita propina, cuidado! Cuidado! Porque o Satanás tem poder e está pagando preço para tirar a gente da direção. Aí Jesus disse, vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele servirás. E aí você conhece qual que é o plano de Deus, qual que não é. O plano de Deus, a glória é para Deus. O plano de Deus é consagrado para Deus. O plano de Deus tem Deus no centro. E aí eu pergunto, o plano que você está vivendo tem Deus no centro? A glória é para Deus? Ou você está tendo que se dobrar? Ou você está tendo que desclassificar as coisas de Deus? Ou a presença de Deus? Vale salientar, vale conjecturar e vale entender. E aí o diabo vem com a última tentação no deserto. Leva Jesus a Jerusalém, coloca Jesus no pináculo e diz, novamente, se tu és o Filho de Deus, lança-te, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E aí é o momento que Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Deixa eu falar aqui para resumir, para encerrar. Posso ser crente, posso ter chamada, posso ser ungido de Deus, cheio do Espírito Santo, mas o que vai acontecer na minha vida e no meu ministério é de Deus, pertence a Deus, e é segundo a vontade de Deus. E tudo que eu vou fazer, desembocar, é para a glória de Deus, segundo a direção de Deus. E aí o diabo diz, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Porque quem faz é Deus, quem levanta é Deus, quem abre a porta é Deus, e toda a glória é para Deus. Você acredita nisso? Então se você tem uma chamada, sempre vai ter deserto na nossa vida. E o primeiro passo da chamada é dar uma volta no deserto, para poder aprender a ouvir a voz de Deus, e para que a vaidade caia por terra, para a gente entender com quem nós temos que lutar e como é que nós temos que lutar. Você está entendendo?
Tudo baseado na palavra, no direcionamento e na obediência à palavra. Vamos orar? Deus, eu te dou graça pelo privilégio. Abençoa o copo com água, os telespectadores, dá o livramento, levanta, restaura, protege e abençoa aqueles que só têm uma chamada. Ó Deus, edifica e complementa. É o que eu peço em nome de Jesus. E se você crê, beba o teu copo com água agora. Gente, Deus abençoa. Fique com essa palavra e até amanhã, a partir das 7h30 da noite, Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária, Catedral do Avivamento, na Quarta da Vitória. Eu te espero lá em nome de Jesus.